Atenção! A defesa de Jair Bolsonaro acaba de dar um nó jurídico histórico no Supremo Tribunal Federal, usando o próprio presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes contra a censura do sistema. Após o STF impor uma proibição absurda para impedir a divulgação de manifestos políticos do ex-presidente, os advogados acionaram 2 cartas na manga que deixaram Brasília em choque. Eles resgataram a carta política que Lula escreveu quando estava preso em Curitiba e usaram os próprios livros de Moraes para provar que a censura prévia é proibida pela Constituição. Porque o que valeu para Lula em 2018 não pode valer para a direita agora? Trata-se do maior flagrante de perseguição e duplo padrão da história recente. Fique comigo até o final deste vídeo para entender como esse recurso pode explodir o debate eleitoral. Vamos direto aos fatos. A defesa de Bolsonaro usa Lula e Moraes contra o próprio Moraes. Como assim, Deltan? Você achou confuso? Ou talvez surpreendente? Afinal, foi isso mesmo. A defesa do Bolsonaro entrou ontem com um recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a nova proibição de serem divulgados manifestos político-eleitorais do presidente Bolsonaro. Essa foi uma proibição imposta agora pelo Moraes no contexto do endurecimento da prisão domiciliar, com o objetivo de impedir que o presidente Bolsonaro faça uso de um direito fundamental seu, que é o direito de fazer manifestações políticas. E o recurso, gente, da defesa é uma aula, em especial porque usa 2 trunfos que ninguém esperava. Usa uma carta do Lula e a caneta do próprio Moraes. Deixa eu te explicar aqui esses 2 trunfos em pouquíssimos minutos. Primeiro trunfo, o presidente Lula. Lê aqui comigo o que foi que a defesa escreveu na matéria do Globo sobre essa carta aí de Lula. Essa aqui é a matéria e olha o texto. O documento, de inequívoco conteúdo político-eleitoral, está falando aqui da carta do Lula da época de prisão de Lula. Então o documento do Lula, essa carta do Lula, foi lida publicamente por um dos seus advogados durante um ato realizado em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, servindo como um instrumento de comunicação política entre o condenado e os seus apoiadores, sem que essa forma de divulgação fosse compreendida como incompatível por si só com o regime de execução da pena. Gente, eu posso falar com mérito disso, eu estava lá. Isso aconteceu. Eu estava na Lava Jato. Eu pedi a prisão do Lula. Lula estava preso ao nosso pedido. Agora, você não vai pegar um réu, um condenado, um preso, o que for, e vai dar um tratamento desumano. Ele tem direitos humanos. Então ele pode fazer isso aqui, porque isso aqui é óbvio. Qualquer pessoa pode fazer numa democracia, num país que respeite os direitos fundamentais. Esse documento aí é a carta que Lula escreveu em 2018, preso em Curitiba, indicando Fernando Haddad como candidato dele. E a carta foi lida em ato público na porta da Polícia Federal, virou uma peça de campanha e ninguém, é óbvio, proibiu nada. Afinal de contas, nós não somos abusadores. A gente é procurador da República, a gente cumpre a lei, tanto cumpriu a lei que prendeu Lula. Agora, a gente não abusa. Mas aí veja o Supremo. O argumento aqui da defesa do Bolsonaro, muito bem colocado, é simples e é devastador. Se preso podia se comunicar politicamente por carta em 2018, a regra vale para 2026. Ou a régua é uma, ou não é uma régua. Ela é torta. Vale para um, não vale para outro. Veja bem, vai contornando. Por que valia para o Lula e não vale para o Bolsonaro? É perseguição que chama, né? O segundo trunfo é o livro do próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui mostra hipocrisia. É irônico isso. O Moraes repete há anos que liberdade de expressão anda com responsabilidade. Pois bem, a defesa concorda com isso. Só que responsabilidade, na nossa Constituição, funciona depois da manifestação da livre expressão e nunca antes. O artigo 5º é expresso, olha aí. Artigo 5º da Constituição prevê os nossos direitos fundamentais, as liberdades fundamentais sobre as quais estão calcadas a nossa democracia, o nosso Estado, o império da lei. Tudo decorre disso. Esses são os direitos imutáveis da Constituição. Eu chamo até de cláusula pétrea, como se fosse uma pedra de base, a nossa pedra angular. E aí o artigo 5º diz lá no inciso 4 o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É livre a manifestação do pensamento, gente, vedado o anonimato. Isso aqui está em outro inciso, olha o inciso 4º aqui, ó. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Ou seja, a expressão é livre, independentemente de censura e licença, e vedado apenas aí o anonimato. Foi assim que o próprio Supremo decidiu no caso histórico da lei de imprensa, a tal da ADPF 130. Nessa ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, o STF disse expressamente: censura prévia, você calar alguém antes da pessoa falar, é proibido. Quem abusar responde sim, mas responde depois, com processo, com indenização, com retratação.
Ou seja, se alguém vai falar ou escrever qualquer besteira, você não pode impedir a pessoa de falar, de escrever. O que você pode é assim, depois que a pessoa falar ou escrever, você pede uma punição, uma indenização. Então a justiça não atua antes, mas sim depois. Por isso que a defesa chama a proibição que o Moraes impôs de um instrumento de limitação ideológica. É uma outra palavra aí para perseguição ideológica. E chama ainda de suspensão antecipada de liberdade, porque é óbvio, é censura prévia. Proibir um texto antes dele existir não é uma medida processual de proteção, de garantia, não. Isso é censura, com um carimbo, com um pacote de presente de justiça. E aqui vai o ponto que quase ninguém explica. Medida cautelar, medida de urgência, como essa que foi imposta, que é uma medida aí preventiva, ela serve para proteger o processo. Serve para impedir fuga, para impedir destruição de prova, para impedir coação de testemunha. Agora me responda aí, qual é a prova que esse manifesto político do Bolsonaro destrói? Qual é a testemunha que a carta de apoio coage? Quando a restrição que foi imposta, ela deixa de proteger o processo e passa a ser usada para silenciar um adversário ideológico, silenciar um lado do debate eleitoral há 2 meses de eleição, meu amigo, aí ela muda de natureza. E o detalhe final aqui é a ironia da história. No Brasil de 2026, para defender a liberdade de expressão de Bolsonaro, os advogados precisaram citar o exemplo de Lula. A régua sempre existiu. O que mudou foi para quem ela é aplicada. Aí torceram a régua. Meus amigos, o que está acontecendo no Brasil de hoje é a prova escancarada de que a régua da justiça foi completamente entortada para perseguir o lado conservador. Quando Lula estava preso pela Lava Jato, ele podia escrever cartas de dentro da cela, indicar candidato e fazer politicagem na porta da Polícia Federal sem ser incomodado por ninguém. Mas agora, quando se trata de Jair Bolsonaro, o sistema rasga o artigo 5º da Constituição para impor uma censura prévia e proibir qualquer manifestação de pensamento. Usar decisões judiciais como instrumento de limitação ideológica a poucos meses da eleição não é justiça, é pura perseguição política. A nossa Constituição é clara. A liberdade de expressão é inviolável e a censura prévia é proibida. O povo brasileiro não aguenta mais ver 2 pesos e 2 medidas destruírem as nossas liberdades fundamentais. Se você também exige que a lei seja cumprida para todos e não aceita a censura, reaja agora mesmo. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal Bastidores da Política para que a nossa voz continue ecoando com força. Deixe a sua opinião sincera nos comentários. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E até o próximo vídeo.